Bom dia, gente. Vamos dar continuação à nossa aula com relação aos verbos modais, certo? Nós já começamos na semana passada trabalhando com os mesmos e a gente tem que explicar que os verbos modais eles são usados, entre outros propósitos, para fazer deduções, certo? Para falar sobre possibilidades, sobre probabilidades, ou seja, de alguma coisa que pode vir a acontecer, de um fato acontecer. Indicam habilidades, condicionamentos. Essa nossa aula ela tem como objetivo, né, explicar para vocês sobre como trabalhar esse verbo modal de acordo com a sua condição. Vocês podem observar que eles são confusos, porque se você pegar uma tabela, eu montei uma tabela bem interessante para vocês, dos verbos modais, e onde eu coloco o seu significado e o seu uso. Por exemplo, o verbo can, ele indica, a tradução seria pode ou consegue, indica uma capacidade, uma habilidade, uma possibilidade. Aí se a gente for ver o could, seria poderia, podia ou conseguia. A gente já observa que já não é no presente como o verbo can, que o could aqui está num sentido de possibilidade, do subjuntivo, né? Poderia ou podia no passado, conseguia no passado, expressando, portanto, permissão, possibilidade ou habilidade. Se a gente for adiante, a gente percebe que o should, ele indica deveria, que também é a questão do subjuntivo, né? Uma coisa é um desejo, uma sugestão, um conselho. Mas esse should, se eu digo assim, he should study, ele tem que estudar, ele deveria estudar, ele dá essa possibilidade, que esse deveria, ele está no sentido, no modo subjuntivo, dando a entender que é uma coisa que não é certeza de acontecer. Então, vocês quando forem estudar os verbos modais, que vocês assistirem esta videoaula e pegar o material que eu estou preparando para vocês, vocês vão poder analisar, que é por isso que eu sempre explico muito aquela questão do indicativo e do subjuntivo, o que vai ajudar muito vocês a compreenderem o uso dos verbos modais, além do próprio tempo, não é isso? É a questão do modo. É como o may. O may, ele pode ser pode e poderia. Pode no indicativo, poderia no subjuntivo, porque ele é um pedido, também uma possibilidade e uma permissão. Se você for olhar o must ele é já um pouco mais diferenciado, porque ele expressa uma obrigação, ele expressa uma proibição, não é isso? Que significa deve. Shall deve também, assim como must. Só que esse shall, ele é mais para sugestões, para convites, certo? Nós temos o caso do verbo will, que indica ações futuras, que nós temos trabalhado bastante também. Esses que a gente já vem trabalhando nos tempos verbais, já facilita muito para vocês. Então, esse will você já sabe que é referente a ações futuras. Mas aí nós temos, por exemplo, o would, que ele significa precisa, deveria, mas ele já é no sentido de conselho. Certo? A gente tem que ver essas questões com muito cuidado, porque os verbos modais, no inglês, eles são verbos auxiliares. E o verbo auxiliar é aquele que vem acompanhando o verbo principal. Com que função, com que necessidade? Para complementar ou mudar o sentido do verbo principal. Porque quando a gente fala de um verbo sem ser modal, o verbo auxiliar ele vem complementando, ele vem dando sentido ao verbo principal. Já o verbo modal, ele não só complementa, como ele também tem essa capacidade de modificar o sentido do verbo principal.
Por isso que eles são chamados de modais. Não é isso? Então, vocês já sabem que o verbo modal, obrigatoriamente, é um verbo auxiliar, que vai ter que função. Ele pode vir complementando ou mudando o sentido de quem? Do verbo principal, que é o verbo básico da frase, da oração, certo? Eles são muito utilizados na língua inglesa nesse sentido, né, de modificar a frase. É necessário também a gente fazer alguns comentários, porque, na verdade, tudo aquilo que a gente vai estudar, seja o idioma que for, a gente tem que dar um enfoque muito grande às questões gramaticais. Primeira característica que eu falo para vocês é a questão do to. Num verbo, se eu coloco assim, to go, significa ir. To work, trabalhar. To study, estudar. To marry, casar. Então, esse to associado, ligado antes, veja bem, antes do verbo, é que forma o infinitivo desse verbo. To work, trabalhar. Se eu digo I work, eu trabalho. You work, você trabalha. Só que os verbos modais, eles não têm o acompanhamento dessa partícula to. Isso é uma das principais características dele. Além daquela questão do verbo auxiliar que a gente viu, né? Que ele tem a função, ele é um verbo auxiliar, que vai estar ligado a um verbo principal. Agora, vocês entendem também que ele não pode estar acompanhado dessa partícula to. Ele não vem com essa partícula to na sua frente, caracterizando o infinitivo, certo? May, can, should, will, sem a partícula to, certo, gente? Quando eu falo sem a partícula to, caracterizando o infinitivo, eu estou falando dessa partícula na frente do verbo. Veja bem, eu estou falando na frente do verbo. Por quê? Porque alguns verbos, sejam modais ou não, eles pedem essa partícula to no final do verbo. E no caso específico dos modais, nós temos o verbo ought, que ele tem o to no final, certo? Mas esse to ali no ought é o único que é acompanhado pela partícula to. No entanto, lembrem, pelo amor de Deus, lembrem que essa partícula to vem depois do verbo modal, certo? Nos verbos modais, nós também vamos ter as questões das orações afirmativas, interrogativas e negativas. E as regras são as mesmas. A gente tem que tomar muito cuidado, porque as regras são as mesmas. Agora, vale ressaltar também que essas formas contractas dos verbos na negativa, does, doesn't, will, won't, is, isn't, isso é o que é a forma contracta, né? A forma contraída. Nos verbos modais, dá uma característica de informalidade. Se nós estamos falando no contexto formal, a gente não usa a forma contracta. Can not, should not. Agora, se a gente tiver com um diálogo, uma conversa formal, veja bem, uma conversa formal, você não faz a forma contracta. I should not that. Mas, se estivermos numa conversa informal, aí eu simplesmente posso dizer I shouldn't, I can't, que no caso de can't também conhecido como cannot. Então, todos esses detalhes são muito importantes para que vocês possam compreender bem, caracterizar bem os verbos modais, que na verdade eles são considerados complicados e difíceis de compreensão, mas não. A questão é que eles requerem muitos detalhes. E se vocês estudarem e aprenderem direito estes detalhes,
que é a questão da sua tradução para o português e o seu uso, vocês conseguem perfeitamente, tranquilamente. Se torna bem fácil e bem compreensível. Certo, gente? Então, outra característica dos verbos modais, que eu não posso deixar de falar, é que ele não flexiona. Ele não flexiona. Apesar de que alguns verbos modais indiquem tempo, certo? Que eles indiquem tempo de acordo com uma ação, como por exemplo, will, que está sempre relacionado com o futuro, e cold, que está sempre relacionado com o passado, o restante, eles não são flexionados. A forma verbal é a mesma para todas as pessoas. I can, you can, he can, she can, we can, they can, you can. Certo? I should, we should, they should, she should. Então, só relembrando que eles indicam, tirando a questão do tempo, né, que é o caso do will no futuro, do could no passado, falamos também a questão da flexão. Eles são utilizados em todas as pessoas. Eles não sofrem modificações. Eu posso dizer assim, she can dance. Ela pode dançar, ela consegue dançar. They can dance. Eles podem dançar, eles conseguem dançar. Então, isso como é que eu digo assim para vocês? Isso é uma questão de vocês tomarem muito cuidado, certo? De vocês entenderem o sentido do verbo modal. Por exemplo, nas frases negativas, acrescenta-se esse note, né? Após o verbo modal e não após o verbo principal, que eu vejo que os alunos fazem muita confusão. Por exemplo, se eu digo assim, I should study. I should study, certo? Should é o verbo auxiliar, study é o verbo principal. Então, eu jamais usarei esse not depois do verbo principal. I should study not. Eu vejo isso aí um erro frequente. Não. A negativa do verbo modal tem que ir depois do verbo modal. Nessa frase que eu dei, I should study, ficaria como I should not study. Vocês estão entendendo? Vocês têm que ter essa compreensão. Se eu digo you must eat cake. You must eat cake. Que seria o quê? Você deve comer o bolo. You must eat. Must é o verbo modal. Eat, que é comer, é o verbo principal. Então, como é que é a negativa? You must not eat cake. Vocês estão entendendo? You must not. Porque este not, ele tem que ir depois do verbo modal. Por caridade, tome muito cuidado com essa regra, certo? Lembrando, quando a gente fala da forma abreviada can, cannot, would not, may not. Aliás, é muito interessante eu falar uma coisa. O may é o único verbo modal que não tem a forma contraída. Can pode ser cannot, junto ou can't. Could not ou couldn't. Should not ou shouldn't. Só que o may não tem forma contraída. Não tem. O may, a forma negativa dele é may not. May not. Certo? Eu vou até abrir aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui. Eu coloquei na atividade, no conteúdo de vocês isso. É a questão do may, né? Eu vou até botar aqui em negrito,
que eu acho interessante para na hora de vocês estudarem. E também coloquei uma observação a nível de linguagem, é a questão do shall. Shall not tem a forma contraída que é o shan't, só que isso está em desuso. Em nenhum país de língua inglesa você vê isso sendo utilizado. Esse shan't, ele é de desuso. Então, vocês já sabem que o may não tem forma contraída e que o shall não é que não tenha mais, mas está em desuso a utilização da forma contraída. Nós falamos da afirmativa e da negativa. Com relação às frases interrogativas, os procedimentos continuam os mesmos, certo, gente? Quando a gente usa um verbo auxiliar, por exemplo, he does speak English. Eu vou usar o does. Então, he speak English ficaria does he speak English, não é? O does é o verbo auxiliar que vai para o início da frase. É a mesma coisa. Se eu digo assim, I can speak English. Se eu quero fazer uma interrogativa, can I speak English? Can I speak English? E na negativa, I can't speak English. Então, tomem muito cuidado com todas essas dicas que eu dei hoje para vocês, para que a gente possa estudar corretamente, compreender corretamente os verbos. Agora, deixa eu só relembrar uma coisinha aqui para vocês. Deixa eu só relembrar. O verbo modal é um verbo auxiliar. Ele não tem a partícula to para dar o indício do infinitivo, né? Por exemplo, to can não existe, é can. Porque o to é dar o infinitivo, né? To work, trabalhar. Esse verbo auxiliar, o verbo modal, ele tem a capacidade não só de complementar o verbo principal, como também modificar o sentido do verbo na frase, não é isso? Eles têm as formas interrogativas, negativas e afirmativas também. Lembrem das formas contraídas, que a gente disse, inclusive eu citei que o may não tem forma contraída. Lembrem que o verbo modal não se flexiona, ele é o mesmo em todas as pessoas. A gente vê muitos verbos modais com acompanhamento de verbos como to be, to have, mas é só uma informação. You should have arrived. You should have arrived early. Ou seja, você deveria ter chegado mais cedo. Mas isso aí é só a nível de informação. Ele pode sim vir acompanhado do verbo to be ou do verbo to have, certo? Mas vamos ver bem aqui, os verbos modais, eles têm outra coisa. Eles não precisam ser acompanhados por verbos auxiliares, certo? Que foi o exemplo que eu dei aqui, do to have e do to be, que também são auxiliares. Eles não devem ser acompanhados com outro verbo auxiliar. Então, quando o verbo modal estiver acompanhado de be ou have, esse be e have perdem a função de verbo auxiliar e passam a ser os verbos principais, certo? Então, era isso que eu queria repassar para vocês hoje, com relação aos verbos. Estudem o conteúdo e façam as atividades para que a gente possa fazer a correção. Então, para todos vocês, um bom dia e que vocês lembrem que qualquer dúvida, entre em contato comigo no nosso grupo para que a gente possa tirar essas dúvidas. E bons estudos a todos vocês. Até a próxima aula.